Boa noite, meu povo! Sejam bem-vindos para mais uma Quarta Pro e hoje a gente vai conversar sobre como fazer um processo de transição extremamente seguro do corporativo para o empreendedorismo. Eu tem uma convidada muito especial que vai estar aqui com a gente, que é a Cíntia. Assim que ela entrar, vou chamar ela para cá. A Cíntia é especialista nesse assunto. E a Quarta Pro acontece toda quarta-feira, óbvio, né? 19h09 aqui no Instagram, para a gente conversar sobre assuntos que são fundamentais para você que está aí empreendendo, que é um profissional liberal, que é um autônomo ou que deseja ser, né? Que quer começar o teu negócio. Eu sempre falo sobre estratégias de marketing digital e agora a gente entrou numa série aí com alguns convidados especiais para falar sobre assuntos complementares que vão ajudar muito vocês nesse processo, para que vocês tenham realmente um negócio extremamente lucrativo em todos os sentidos. Então, deixa eu ver se a Cíntia já chegou aqui, já. Vou chamar ela para cá. Ok, estão me vendo, me ouvindo. Tá tudo certinho aí, minha gente? Quem tá aí, dá um okzinho. Vamos ver aqui. Ah, entrou. Olá, Boa noite, Cíntia. boa Tudo e noite a você? todos, Quanto tudo tempo, né? bem? Tava com saudade já dos nossos papos. Não é? Eu também, viu, Liz? Com bastante saudades. Muita coisa Que bom, aconteceu né? esse Assim que é tempo, bom, né? viu? Quando muita coisa acontece. Que bom, é deixar a vida, Com né, certeza. levar a gente. O pessoal tá chegando aqui, né? Tem um pessoal aqui, Denis, a Bia, minha sobrinha entrou. Ó, tem gente aqui da minha rede também, minha irmã, Vieram te família prestigiar. pensante. Mas, mas com certeza Vieram o me teu assunto é prestigiar. importante tanto para quem é da tua rede, né? Para tua família, mas vai ajudar muitas e muitas pessoas que me acompanham aqui também, porque acho que o teu Legal. assunto é extremamente pertinente e a maneira como você conduz esse assunto, né, desse momento tão decisivo e tão importante que é essa transição para o empreendedorismo, ajuda tantas pessoas que talvez estão ali no receio, né, Cíntia, de vão ou não vão, acabam adiando seus Sim. sonhos, adiando seus projetos. E eu sou apaixonada pela forma como você conduz o assunto, te acho uma profissional assim Muito sensacional, obrigada. que domina isso Muito como ninguém. E obrigada. eu queria que tu começasse te apresentando aí para a galera, falando um pouquinho, né? Quem é você, o que você faz. Legal. Obrigada, né? Quero agradecer pelo convite aí, de estar contribuindo com o teu pessoal e passar um pouco, assim, da minha experiência. Bom, eu sou Cíntia, né? Cíntia Mastropacha, eu sou psicóloga de formação e trabalhei mais de 25 anos no mundo corporativo, finalizei, né, no mundo corporativo como uma executiva de RH. Então, eu sempre tive muito envolvida aí com pessoas, com desenvolvimento humano. Em 2009 eu fiz a minha transição, né, de carreira, assim, são vários os motivos, né? Uma é a insatisfação com o mundo corporativo, um outro momento é quando você já trabalha muito tempo dentro de uma empresa, né, 25 anos, e você já contribuiu o suficiente, é um ciclo que, né, você já transbordou, já passou todo o seu conhecimento e, de repente, você está na hora de mudar mesmo. E eu encontro muitos profissionais nessa fase, né? Ou você está querendo ser mãe e aí vê no empreendedorismo uma possibilidade de mais flexibilidade de horário com o filho. Então, assim, esse momento de transição, são diversos os objetivos, né, que a pessoa tem. E eu fui fazer uma transição justamente por esses dois motivos, de estar muito tempo no mundo corporativo e também, né, tinha acabado de ser mãe, queria ter mais tempo com a minha filha, a questão da insatisfação, enfim, acho que eu fui um modelo de todos os pontos aí que hoje eu encontro aí nos meus clientes, né? E aí, o que que eu vejo assim, né, Elis? Pela minha transição, a gente tem muitos profissionais, mentores, que estão preparando as pessoas já no empreendedorismo, quando elas estão lá, né? Mas não preparam para essa passagem, né, do corporativo para o empreendedorismo. Eu vejo que tem muitas pessoas, eu recebi essa orientação quando eu fui fazer a minha Sim. transição, que é de Te queimar a joga. ponte.
né? Inclusive o meu método se joga, queima, deixa tudo para trás, né? Inclusive o meu método ele tem muito disso, que ele chama, né? Não queime a ponte, reconecte. Por quê? Porque eu realmente não acredito que você tem que jogar toda a sua bagagem no lixo, né? Começar um ciclo novo sem estar preparado, e tal. Então, assim, desde 2009 eu estou empreendendo, né? E aí são muitas experiências aí com clientes que eu fui aprimorando o meu método. Então, essa questão da transição, eu vejo que é um movimento muito sério para a pessoa, principalmente quando você vai para o empreendedorismo, né? Porque você tem um modelo mental, né? Então, do mundo corporativo. E aí você vai para o empreendedorismo, você acha que é legal, que é a mesma coisa, né? Ou eu já encontrei clientes que falam, eu tenho liberdade de horário, né? Tenho liberdade financeira, geográfica, essas coisas que todo mundo fala, mas não é bem assim, né? Quando a gente está no empreendedorismo, o papo é outro, é muito diferente do que se coloca aí por alguns mentores, né? Então, o meu trabalho é nesse planejamento, de fazer uma transição mais segura para o empreendedorismo, e eu tenho muito da minha transição, uma experiência da minha transição, que eu também, né, fui desses que eu achava que ia fazer a transição rapidinho, ia ser facinho, né? E não foi bem assim. A minha transição, que eu imaginava que fosse em 3 meses, 4 meses, levou 1 ano e meio. Por causa dessa preparação, por não queimar a ponte, não me jogar, né? Então, fazer algo um pouco mais tranquilo, já que eu estava com uma renda, né? Eu não estava correndo o risco de ser demitida. Eu quis sair. Então, eu até falo, enquanto você está com a renda, né, você pode fazer algo mais programado. Alguns falam, mas é muito idealismo, Cíntia, leva muito tempo. Eu falei, não, mas é um movimento muito importante na sua vida, né? Ou você vai de uma forma segura, ou você vai, como eu já peguei vários clientes que fizeram a transição e tiveram que voltar para o corporativo. Que não estavam porque estruturados, não deu certo, né? Não estavam estruturados. E é uma preparados. decisão que afeta em muitos aspectos, né, Cíntia? Como você comentou, assim, afeta na tua carreira profissional, afeta na tua vida pessoal. Então, por isso que eu sou muito fã do teu método de não queime a ponte, né? Reconecte-se, porque jogar tudo pro alto, como muitos pregam, pode até funcionar para alguns, né? Pode até funcionar, Sim, né? acho que até Mas funciona. talvez tu possa fazer o mesmo movimento, ter o mesmo sucesso sem tanto sofrimento, né? Sem tantos perrengues, de uma maneira mais racional, né? Sim, porque é sofrimento, né? Eu tenho uma frase que o pessoal que eu mentoro, né, eles ficam até bravos comigo, mas a primeira é o que tem que ser feito e depois o que você deseja, né? Muita gente quer ir para o empreendedorismo, mas não está preparado. Por quê? Porque não tem uma reserva financeira, porque não sabe nem o que vai empreender, mas está insatisfeito, está querendo sair daquele local. Então, faz um processo de recolocação para um outro lugar que você esteja mais preparado, né? Fique mais satisfeito, e depois você planeja a ida para o empreendedorismo. Você tem mais tempo, né, de pensar sobre esse movimento e se planejar para ele. Porque assim, quando falta, né, dinheiro para pagar o almoço, né? Se você não tem dinheiro, e no empreendedorismo a gente investe, a gente que está desse lado, Precisa, a gente né? investe muito, né? Começar do zero é muito mais difícil. Se você for começar do zero, precisa, né, pelo menos de um investidor, alguém que garanta, né, esse investimento. Então, assim, se a sobrevivência não tiver garantida, é muito difícil o empreendedorismo dar certo, entendeu? Eu já peguei, e eu também passei pelos meus perrengues, né? Então, eu também sei a falta de dinheiro. Ô, Cíntia, deixa eu voltar um pouquinho, né? Tu começou contando um pouco da tua história e dos motivos que te levaram, né, a fazer a transição. Eu queria que tu reforçasse e explicasse um pouquinho, até para as pessoas se autoavaliarem, né, nesse sentido. Quais são, assim, as situações, os momentos que as pessoas devem acender o alerta que do tipo, ops, talvez esteja na hora de eu avaliar isso com mais cuidado, de eu pensar ou identificar se é o momento de eu começar a planejar essa minha transição.
tem essa clareza, assim, de alguns fatores? Tu falou, né, de repente a vontade de ser mãe, mas tu poderia reforçar isso até para as pessoas se perceberem se talvez elas estão nesse momento ou estão apenas confundindo as coisas? Sim. Então, eu vejo assim alguns fatores bem, eu acho que quatro que são bem assim que eu pego dentro das minhas mentorias e nesse processo aí, né, de transição. Uma é a questão da insatisfação profissional, né? A gente tem pesquisas aí que falam de 72, 75% das pessoas que estão insatisfeitas com as empresas. E depois da pandemia ficou muito pior, né, Elis? Eu, no momento da pandemia, eu fui, assim, eu trabalhei 10 anos como terapeuta também, né? Então, no momento da pandemia, eu fui muito mais terapeuta do que mentora de carreira, porque as pessoas não estavam fazendo transição por medo. Então, isso mexeu muito com as pessoas, né? Essas novas formas de trabalho, tudo. Então, assim, as pessoas se estavam insatisfeitas por alguns motivos, depois, né, com esses novos paradigmas, ficaram piores. Isso mexeu muito. Então, a hora que tiver insatisfeito, alguma coisa, alguma doença, insatisfação profissional, ela gera doença, né? Tem muitas. Quais são as principais doenças que afastam as pessoas do mundo do trabalho hoje? É burnout, é depressão, é síndrome do pânico. E que ficou muito mais acentuada com a pandemia. Então, a hora que você está insatisfeito, que isso já está começando a gerar doença, e gera assim, né? Uma dor de cabeça, uma desmotivação. Então, você vai tendo alguns sinais. Só que assim, não, vai passar, né? Não, preciso trabalhar. E aí você vai deixando a coisa tomar um volume que você fica doente. E quando você fica doente, né? Não tem como fazer transição, não tem como se recolocar, você vai ter que se tratar efetivamente. Então, a insatisfação profissional é um ponto. A questão da maternidade é algo muito importante também, né? Eu vejo, assim, duas questões na questão da maternidade. Uma é a vontade, o desejo de ser mãe mesmo e de ter mais contato com o filho, né? Após o nascimento, aconteceu isso comigo. Mas um outro dado, assim, importante é que o Brasil ainda tem uma cultura machista dentro das empresas. A gente tem pesquisas, né, que falam que após 24 meses do retorno da licença maternidade, muitas mães são demitidas. E eu vivenciei isso no mundo de RH. Isso foi uma questão, eu tive que demitir mulheres, né? Isso mexeu com os meus valores quando eu estava na empresa, de ter que demitir mulheres que voltavam da licença maternidade. Então, assim, além do desejo, né, que é uma coisa que eu sempre falo, a gente tem que ver mercado. Como que está o contexto de mercado? Então, você tem esse risco para as mães, também, né? Tem o desejo, tem o risco, então é hora de você começar a pensar se tem uma possibilidade aí de fazer uma transição para o empreendedorismo. Tem as pessoas que foram demitidas na pandemia, que não conseguem, né, trabalho. A gente tem as pessoas que estão há muito tempo no mercado de trabalho, né, no mundo corporativo, muitos anos e querem continuar produtivos e aí vão para o empreendedorismo. Já constituíram patrimônio, dinheiro não é mais, né, a questão. Então, vai realmente para um processo de realização profissional já com um patrimônio constituído. E a gente tem uma coisa muito séria, né, infelizmente, que é a questão do etarismo no mercado de trabalho. Então, profissionais de 40, 50 anos, né, os de 50, né, eu já estava morta no mercado de trabalho. Por quê? Porque essa experiência já, né, muito forte, tem né? essa questão do etarismo, a experiência já não é tão muito forte. Então, se você está nessa faixa dos 40, 50 anos, é hora de também acender um alerta. Você pode estar super bem na empresa, mas a gente passa por momentos de reestruturação, de cortes, né? Então, você corre o risco. Ninguém tem segurança, né, no mundo corporativo. Então, eu acho que esses são os fatores que para as pessoas avaliarem, né? E começar a pensar nas possibilidades, nos caminhos.
Nas possibilidades, Eu, quando eu faço a mentoria, eu faço um raio-x, né? Eu costumo, quando a pessoa quer contratar uma mentoria, o meu trabalho, eu faço uma sessão, né? Uma primeira sessão, meio que para entender, fazer um raio-x e falar, bom, é esse o caminho, será que não tem outra possibilidade e tal? Para depois fazer um processo, né? De realmente fazer o processo da transição profissional. Então, eu vejo que tem que ficar atento. Você tem que ver você e você tem que ver contexto de mercado. O que acontece? Muitas vezes a pessoa tem o desejo de empreender e vai, Sim. e não vê mercado, né? Tem muito empreendedor de modinha, né? Então acha que tem dinheiro e abre uma franquia e vai ficar milionário. E aí você vê que não tem a ver com você, porque você sai de uma prisão, né? Que você Sim. está insatisfeito, você entra em outra, né? Porque se não é o que você quer, que a gente tem que aproveitar o momento de empreender para realmente fazer algo que te realize, Tem que para ser os viver dois, né? independente, né? Não é para Não, tu ter não uma vai prisão. ser lisão se Não não é? tiver a renda, né? Se não estiver sendo remunerado. E assim, a gente sabe, Não, né? Você sabe, eu sei, não. que empreender é gostoso, né? É bom, é realizador, É assim, né? Tu bom, poder é muito bom. construir, ver as coisas avançando. Porém, é cheio de desafios que quase ninguém conta, né? Assim, tu tem que ter muita resiliência, tem que ter muito sangue frio, né? Tá disposto, principalmente, eu vejo assim, eu passei por essa experiência também, né? Pessoas que já têm um bom cargo, um bom salário, estão em níveis gerenciais, nível de diretoria, tem uma grande estrutura, de repente tu começa a empreender e tu não vai necessariamente sair empreendendo com uma big empresa e estrutura. Tu volta a fazer muito do operacional que você talvez não faça muito Sim. tempo. E isso foi um dos pontos que para mim me pegou e me deixou até meio perdida assim no início de ter que voltar a fazer muito operacional. E aí eu te faço uma pergunta, né? Olhando por toda essa questão de entender esses momentos, de acender esse alerta, de toda essa possibilidade e oportunidades que o empreendedorismo dá, mas também com todos esses desafios. No teu entendimento, né? E quando as pessoas chegam para ti, se você também orienta nesse sentido, você acredita que empreender é possível para todos? Eu acredito que sim, né? A gente tem essa coisa de perfil empreendedor. Eu vejo no empreendedorismo um grande aprendizado, assim, você tem que estar disposto. Qual que eu vejo o empreendedorismo, Li? Eu vejo como um processo de servir ao outro, né? Quando a gente vai para o empreendedorismo, não é mais sobre a gente, é sobre o outro. Você vai prestar um serviço para o outro, né? Então, se você estiver disposto a fazer esse processo de servir o outro, você desenvolve qualquer coisa. É um propósito, né? O motivo, ele tem que ser muito maior. Porque, assim, você aprende a empreender, você aprende a vender, né? Você aprende a administrar uma empresa. Você aprende, principalmente quem veio do mundo corporativo, já tem essas competências instaladas. Só vai usar, né? Que aí eu falo da reconexão. Tudo que você traz na sua bagagem, você vai usar no Sim. empreendedorismo. Eu usei, você usou, com certeza, né, as competências. Então, eu acho que é possível para todo mundo. Só que, assim, não vá para o empreendedorismo achando que vai ser fácil, que você vai ficar milionário da noite para o dia, que você vai, né, ter tempo para tudo. Não é, Não dá para cair nessa história, né? E De se trabalhar de biquíni mantiver. o dia todo, trabalhar 2 horinhas a hora que eu quiser. É, você pode chegar nisso, tem muita gente que chegou nisso, né? E o mundo digital, né, ele te Sim. proporciona isso. Então, eu acho sim, é possível para todo mundo. Agora, tem uma questão aí, né? E você sabe que eu sempre trabalhei muito com autoconhecimento, né? Então, assim, muitas pessoas acreditam que vai para o empreendedorismo e só competência técnica, competência empreendedora é o suficiente. E não é suficiente, né? Eu tenho profissionais que eu atendi e saem com um plano maravilhoso, sai todo o processo direitinho que tem que fazer, mas não faz. Por que não faz? O que acontece que não faz? Né? Então tem uma resistência interna e aí são medos, né? Eu tenho, dentro da minha metodologia, há 1 ano e meio, eu introduzi a abordagem sistêmica,
né? E isso tem desatado alguns nós muito interessantes nas pessoas. Por quê? Porque às vezes a gente tem um padrão familiar, eu mesmo, né? Eu tinha um padrão familiar de sobrevivência. Eu aprendi com meu pai que carteira assinada, pagamento de salário é isso. Então, assim, para eu sair, né, do mundo corporativo, eu tive que entender esse meu padrão. E aí, né, essa questão da segurança, da instabilidade é muito maior. Então, você tem uma resistência maior, né? Por quê? Porque eu preciso estar com a sobrevivência garantida para poder ficar tranquilo e trabalhar. E muitas pessoas, assim como eu, aprenderam. A gente é de uma geração de carteira assinada, né? Então, ir contra esse padrão familiar ele é muito complicado. Então, assim, entender isso, trazer essa consciência, está desatando muitos nós dos meus clientes aí, né? A gente tem uma lealdade sistêmica com a nossa origem. E não são só padrões limitantes, são potenciais, são talentos, né? São várias coisas que a gente entendendo isso, a gente deslancha. Por exemplo, hoje eu atendi uma pessoa que ela está assim, a um passo de fazer a transição. Só que o que acontece? Ela procrastina muito, né? E a gente, muita gente procrastina. E procrastinação tem a ver com padrões familiares, né? Com autossabotagem, que é uma questão que eu também trabalho bastante. Por quê? Porque pô, se alguém não teve sucesso na minha família, né? Você ter sucesso é muito difícil, porque você está indo contra um padrão. Isso é inconsciente, Então, né, assim, Cintia? Eu acho que é inconsciente, legal totalmente reforçar, né? Porque inconsciente. não é algo que a gente faz porque quer ou faz de maneira intencional. É Não, justamente aquela coisa que você diz, putz, eu quero ir para lá. Né? Eu quero fazer isso. O que está me mas não impedindo, né? consigo. Por que eu não consigo, né? Cadê minhas forças? E daí entra esse detalhe dentro do teu processo. Sim, que é a questão da origem familiar, né? Então, o Reconect, né? Ele é uma reconexão com entender esses padrões, entender, acho que deu uma Não, aqui seguiu. parada aí, Não. não. Então, assim, Não? a gente poderia Tá. falar, e eu já vou te pedir para falar um pouco dos passos que você recomenda, mas a gente poderia falar que a gente tem duas questões importantes, né, para serem trabalhadas, assim. A questão da, digamos, mais técnica, mais racional, de um plano de ação, Sim, né? E também de um essa plano. questão mais inconsciente, do emocional, de trabalhar, né, Isso. emocionalmente para conseguir tocar isso adiante. A grosso modo, seria mais ou menos Sim. essa lógica. A grosso modo, E, e, isso. Então, trabalhar o plano e você, né? Porque quem vai executar esse plano é você. Se você não tiver esse autoconhecimento, entender, né, esses movimentos, é difícil de você elaborar, entendi. executar E o conta um plano. pouquinho agora, tô vendo aqui porque eu fiz algumas anotações de perguntinhas para te fazer. Tá Conta um bom. pouquinho. Não sei se o povo Se tem alguém tiver pergunta aí pergunta, também, ninguém deve estar perguntou ainda, mas se monitorando, né? tiverem pergunta, pessoal, podem ir colocando aqui que Tá, a Cíntia vai respondendo vocês. Se alguém está em dúvida se é o momento ou não, vai colocando aí que ela vai respondendo. Enquanto o povo vai colocando, Cíntia, eu queria que tu contasse, assim, de uma maneira mais, né, geral, quais são os passos que você recomenda? Né? Tipo, ok, Cíntia, pelo que você me falou antes, eu entendi que está no momento de eu começar a avaliar, de eu começar a ponderar, de eu começar a pensar e, quem sabe, olhar para esse lugar. Começo por onde? Quais passos? Quais ações? Eu acho que assim, uma ação principal é você ter uma reserva de segurança, né? E a gente não tem esse hábito. Eu não tinha, e justamente a minha transição ela demorou um pouco mais por causa dessa reserva, e hoje eu indico. Então, né, nesse movimento, quero empreender tal, começar a reserva financeira, porque isso te dá uma tranquilidade, né, de arriscar. Quando eu falo de reserva financeira, eu estou falando o quê? Eu estou falando de, em média, 12 meses de boletos pagos, né, das suas despesas pagas. Então, é fazer essa conta.
momento de reduzir despesas, né? Então, assim, dentro da questão financeira, montar essa reserva. Como que você pode montar essa reserva? Reduzindo despesas, né? Conhecendo um pouco mais de investimento para o seu dinheiro rentabilizar mais e reservar, né? Reservar uma parte do seu salário. Eu falo muito que a empresa, quando a gente está no corporativo, e você está querendo, né, sair, ela é um projeto, ela é o seu patrocinador do empreendedorismo, porque você tem uma renda, né, e você consegue, com essa renda, se preparar financeiramente. Então, mas aí tem que mudar padrão, né? Aí a gente começa nessa questão. É um motivo realmente muito forte para o empreendedorismo, porque se for, você se compromete, né, com os passos que tem que dar. Se não for, não se compromete. Então, a reserva financeira. Outra questão é a agenda ali. Quando você define, né, você tem um objetivo definido, isso a gente trabalha bem, principalmente para quem não sabe, né, quer empreender, mas não sabe o quê. A questão da agenda é muito importante. Por quê? Porque você tem uma jornada dupla, né? Quando você quer fazer essa transição. Então, eu falo, primeiro a gente transita o tempo, né? Por quê? Porque você tem uma jornada dupla, às vezes você tem que se preparar, você tem que fazer um curso, e tudo isso vai dinheiro e tudo isso vai tempo. Então, no primeiro momento, você transita o seu tempo, coordena bem o seu tempo, porque vai ter uma jornada dupla. Em segundo momento, você transita o seu dinheiro. Então, com a reserva, de repente você já está preparado, você pode rentabilizar, né, a sua profissão. Eu mesmo, né? Na época eu fiz, o coach estava entrando no Brasil, né? E eu decidi fazer a transição e fui fazer uma formação em coach, que na época custou R$ 20.000. Quem pagou isso? Foi a empresa que eu estava com a renda que eu tinha. Né? E aí eu fui começar a atender sábado, domingo, comecei a rentabilizar. Então, além da renda que eu tinha fixa, eu comecei a gerar renda para fortalecer a reserva. A hora que eu vi que fortalecer a reserva e praticar essa nova, né, esse novo trabalho que eu ia fazer. Então, isso me deixou muito mais segura para virar a chave. Então, primeiro tempo, depois dinheiro, daí depois você faz a sua transição, aí você pede demissão, né? Então, isso as pessoas não se organizam, nem com tempo, nem com dinheiro, já vão direto, né, para o empreendedorismo sem ter essa segurança, sem, sabe, ter essa mudança de mentalidade. Entendi. Em relação ao tempo. Então, e financeiro para ter suporte, para não ficar passando fome, nem de repente ter que voltar, né? E como que você trabalha isso tudo dentro da tua mentoria? Porque assim, tu falou de dinheiro, tu falou de tempo, mas tem outras questões, né? Vamos supor, se eu tô em dúvida, poxa, não sei se eu quero realmente empreender, mas também não quero mais ficar assim. O teu processo, ele trata disso também? Ele ajuda nessa clareza também? Ou é um processo que ele ajuda só no momento que eu quero empreender e quero construir um plano? Não, ele ajuda. Na realidade, eu trabalho com carreira, né? O empreendedorismo é um dos serviços que eu presto. Então, assim, às vezes a pessoa não está preparada, às vezes ela não tem a reserva, às vezes ela tem muito medo de fazer esse movimento. E aí a gente tem que trabalhar. Porque o medo no processo, o que é? O medo é uma emoção de sobrevivência. E ele está dizendo que se você está com medo é porque você não está preparado, né, para enfrentar. Então, tem que entender esse medo. Então, tem esse trabalho de autoconhecimento. Mas dentro do processo, eu trabalho muito com foco em resultado, né? Os pilares autoconhecimento, planejamento e ação. Ação e resultado. Ô, Cíntia, né? Desculpa te cortar, mas vamos lá, tu trabalha nesses 4 pilares, né? Eu queria que tu desengravidasse um pouquinho aí o processo de autoconhecimento para as pessoas, porque assim, hoje muito se fala em autoconhecimento, mas de uma maneira também mais simples e geral, né? Como você trabalha esse autoconhecimento com as pessoas que chegam até você? Então, eu trabalho através da abordagem sistêmica hoje, né? Então, por exemplo, a pessoa está em dúvida no que empreender.
De repente você tem um talento lá, um talento que está dentro da família. Eu, por exemplo, atendi uma moça, né, que ela estava nessa dúvida, não sabia, era do administrativo e tal. E aí a gente começou a fazer o trabalho e eu falei, mas o que você gosta de fazer? Entender qual é o talento da pessoa. E a gente tem toda uma conversa da origem familiar. Ela falou, Cíntia, quando eu era criança, eu gostava de ver minha avó cozinhando, tal. Eu gostava de ficar na cozinha. Falei, acho que tem um caminho por aí, né? Mas o que você gostava, tal? Bom, ela gosta muito, né, de fazer doces, tal. A avó era cozinheira e ela falou, de repente pode ser, né, algo, porque ela já fazia doces para a família. Bom, essa moça aceitou, né, de fazer pesquisa, ver como que era o mercado de doces, não sei o que, se preparou, foi fazer lá treinamentos, né, de doces gourmet e hoje ela tem um negócio relacionado a doces gourmet, né? Então, assim, falar dos seus talentos, dos seus valores, padrões, né, limitadores. Então, às vezes, você tem algo que está lá está te sabotando, que te paralisa. O que é isso? É entender isso, que é desatar o nó. O autoconhecimento, ele desata o nó para que você, né, tenha mais clareza, então, do que você pode estar empreendendo. Às vezes tem gente que já vem definido, já sabe o que quer empreender, mas não consegue. E geralmente não consegue justamente porque tem algo inconsciente que está barrando essa pessoa. Então, no processo de autoconhecimento, com as ferramentas que eu trabalho, a gente desata esse nó, né? Porque plano é fácil. Você faz um plano financeiro, né? Você faz trabalha a sua agenda. Plano é fácil, ter um plano é fácil. A gente senta aqui e faz rapidinho um plano. Mas para executar isso, e aí, né, vem essa questão de você se autoconhecer, é o ponto. É o ponto que eu vejo que é o diferencial do meu trabalho. Essa forma que você trabalha, ela atua, então, nessas duas frentes. Em trazer à tona, trazer a consciência, trazer clareza do melhor caminho, abrir possibilidades, na verdade, abrir possibilidades. Porque eu acho que isso que tu falou é muito real, né? Muitas vezes a pessoa vai pelo clássico, ou ela vai pelo que tá na moda, ou ela vai pelo que o amigo fez, e daí se frustra, né? Então, eu acho que é muito legal ter esse trabalho. E ele ajuda também nessa questão que eu acredito de verdade, que talvez seja o ponto mais importante, né? Que é destravar, fazer com que as pessoas entrem em movimento efetivamente. Então, eu falo que no processo tem pontos ocultos, dinâmicas ocultas, né, no processo de transição. Que aí vem o medo, vem os padrões familiares, né, vem coisas que às vezes não tá escondidinho lá e que numa conversa você traz à tona. Eu sou psicóloga, estou aí 10. Isso é um diferencial do meu trabalho, né? Eu consigo identificar algumas questões que às vezes eu não trato, às vezes a pessoa tem que tratar em terapia mesmo, tem um encaminhamento. Então, isso é um diferencial, de que eu identifico algumas coisas que facilitam, né, esse destrave que você E fala. hoje, assim, quando a pessoa finaliza o teu processo de mentoria, ela sai dali tanto com este plano que trata da questão de tempo, da questão de dinheiro, tanto com esta clareza e esses nós desatados. Pronta para entrar em ação, é isso? Sim. Na realidade, a pessoa já entra em ação na primeira sessão, né? Porque, assim, é no movimento que você vai encontrando aí os obstáculos. Então, ela sai, sim, com um plano, às vezes ela já sai empreendendo, né? Eu tenho muitos profissionais que já no processo aí, que são em média de 12 sessões, 10 a 12 sessões, dependendo muito, né, de como a pessoa está. Às vezes a pessoa está pronta, você faz umas 5, 6 sessões, pronto, a pessoa já está voando. Né? Então, é um processo mais personalizado, efetivamente. Então, que é uma característica minha também, é entrar em ação. Não vou esperar, você vai sair com o seu plano e aí você vai empreender. Não, vamos
já vamos agir, né? Porque quem sabe lá no final das 12 sessões, que em média dura aí de 4 a 6 meses, né? Dependendo do processo. Às vezes são semanais, às vezes são quinzenais, tudo depende de como você está. Por isso que esse raio-x é importante. Qual é o objetivo, como que você está, né? Se está confuso, se já está claro, por quê? Porque aí o processo é acelerado, ele é mais demorado, né? Então, depende de como você está. Então, a pessoa já entra em ação. Agora, quando ela sai, ela tem um plano, né? Daquele estágio que ela está, que ela já fez um monte de coisa, ela sai com o que ela precisa fazer daqui. Eu tenho uma pessoa que, né, a gente acabou há 6 meses e o prazo é muito importante, né? Então, o prazo dela era virar a chave aí em janeiro desse ano, mas aí ela engravidou, então ela vai virar a chave, né? No ano que vem, mas aí ela vai ser mãe, e aí ela já vai estar pronta, e ela já está com o negócio dela, né? Já está rodando o negócio dela. Então, quando ela for mãe, ela já vai estar no empreendedorismo e vai ter tempo para ter Bacana. o filho dela. Resgatando um pouco do que tu falou antes, né? Primeiro, eu acho que esse teu método, ele é excelente, né? Porque ele realmente trabalha diferente de tudo que a gente vê no mercado, com essa questão do autoconhecimento por um outro prisma, né? Nessa questão sistêmica. Né? Então, eu acho que esse é um diferencial muito, muito importante. Hoje, os seus processos, eles são todos individuais, isso? Então, eles são individuais, né? Eu estou indo para o segundo semestre para processos em grupos, né? Porque às vezes as pessoas não têm, né? Não têm o investimento aí para um processo mais personalizado, então eu estou desenvolvendo em grupo e está saindo um livro, tem algumas coisas saindo aí, e justamente com essa visão, né, de ter o método, de você saber o que você precisa fazer, mas com um custo, né, menor. Então, você vai sair com o livro vai estar te ajudando a fazer alguma coisa, a sair desse estado que as pessoas ficam de conformismo, entendeu? Você está insatisfeito, você quer ir para o empreendedor, é possível. Mas não precisa ficar parado, estagnado, esperando a vida passar, esperando vir um processo de demissão, né? Eu, na pandemia, muitas pessoas foram demitidas, Sim. A gente vivenciou isso. E não sabiam o que fazer, né? Muitas pessoas que estão há muito tempo no mundo corporativo se desconectam do mercado, não sabe o que fazer, não sabe qual é o primeiro passo. E às vezes uma pessoa de fora, né, ou um livro que você pega que tem um método, isso já facilita, né? Já te traz clareza, processo. Né? Aproveitando esse teu gancho desses exemplos, quais... acho que esse é um ponto, né? O comodismo. Vou esperar para ver o que vai acontecer, né? Mas na tua percepção, quais são os principais erros que as pessoas cometem? Justamente nesse momento onde você atua, nesse momento da transição. O que você entende que, putz, isso é muito ruim? Agir dessa forma é muito ruim. Saber que assim, você percebe que algo está acontecendo na sua vida, né? Seja de qualquer âmbito, né? Ou seja uma insatisfação, ou seja o desejo de ser mãe. Você percebe que você tem alguma coisa que você deixa passar. Você acha que vai passar, que é assim mesmo, né? Você fica lá cegado. Sabe aquele peixinho lá que tá, né, quase mortinho, aí vem um tubarão, né? A hora que vem um tubarão, o que é esse tubarão? É um processo de demissão. Aí você fica assustado e, né, você não sabe o que fazer, sabe? Então, assim, eu pego muitas pessoas, por exemplo, eu pego pessoas que... eu mesmo já salvei muita gente, assim, né? De sábado, de domingo, que a pessoa... Porque essas sessões estratégicas, às vezes, salvam as pessoas, né? O que acontece? A pessoa ela chegou num grau de insatisfação tão grande que a única saída que ela vê na vida dela é pedir demissão. Só que ela não está preparada para o mercado, né? Eu mesma atendi uma moça e ela foi fazer a sessão estratégica e eu vou pedir demissão no dia seguinte e tal. E aí, fazendo a sessão, ela chorou muito e tal.
E ela não estava preparada, ela não tinha nenhum currículo, né? Nem por um processo, porque as pessoas também não, né, não têm currículo. Então, não dão valor para essa, né, essa trajetória toda, tudo que você conquistou. O currículo é a coisa física da sua trajetória, né? Pô, não tinha nem currículo, vai pedir demissão, vai ficar onde? Na fila do desemprego, né? Então, assim, as pessoas deixam chegar no limite para poder tomar uma atitude. A gente tem esses movimentos, né, da dor e do prazer, mas a gente se movimenta muito mais pela dor, né? Então, quando está no último segundo, você toma, né, uma decisão. E a decisão, às vezes, é uma demissão precipitada. Você não aguenta mais, você pede demissão. Não está pronta para mercado de trabalho e não está pronta para empreender. Eu pego muita gente assim. Então, sabe, calma. Essa moça não pediu demissão, ela se preparou aí para uma recolocação depois de 3 meses. Aí sim, né? A gente fez um processo de recolocação, ela estava recolocada e ela ficou mais tranquila. Hoje, inclusive, já me deu notícias que está empreendendo, assim, porque a gente já falou de empreendedorismo. Eu acho assim, Elis, o empreendedorismo, em algum momento na carreira das pessoas, eu tenho cada vez mais identificado isso, é a única solução. Né? Por quê? Porque se o mercado não te assume mais com 50 anos, depois de 50 anos você vai fazer o quê? Se tiver com a vida... Vai viver de renda daí, tá tudo bem, né? Vai para um sítio, vai viver de renda, tá tudo bem, mas não é o que acontece com a maioria dos profissionais, né? Então, pensar no empreendedorismo, eu acho que é algo que tem que estar na cabeça de todo mundo. Essa é a minha bandeira. Pode ser daqui 10 anos, né? Tem muita gente que se aposenta dentro das empresas, mas hoje a gente se aposenta com 60, 60 e poucos anos, querem se manter produtivos, né? Então também já é hora de pensar em empreender. O que você quer empreender? Eu acho que é legal então, falar isso, fatores, né? Porque você pode virar o olhar para isso nesse momento agora da tranquilidade e não chegar nesse estágio que quando a gente está nesse estágio de muita pressão, muita irritação, isso serve para tudo na vida, né? Serve para relacionamento amoroso, de amizade. Sim, você chuta o pau, né? Tudo na vida. Se tu deixa chegar no extremo, tu não vai conseguir tomar uma decisão saudável. É uma decisão emocional. Puramente emocional. É uma decisão emocional, né? Não é racional. Eu digo, assim, a gente aprende nas sistêmicas que na tomada de decisão, né, a gente tem, ou a gente tem decisões que a gente olha para o mais ou que olha para o menos, né? O que é isso? Decisões que olham para o mais, é quando você está vendo o futuro, que você toma uma ação, que tem vida nisso, né? Tem prosperidade. Decisões para o menos é o quê? É quando as coisas, né? Você está insatisfeita, você não faz mais nada. É uma decisão você não fazer nada quando você está insatisfeita. Mas o que vai acontecer? Você vai ficar doente. Então é uma visão para a morte, para você ficar lá sossegadinho e esperar, né, a morte chegar. Então, decisões para o menos, né? Que você não tem futuro, e decisões para o mais que você tem futuro. Qual decisão que você quer? Eu sou para o mais, né? Então, vamos ver o futuro. Então, empreendedorismo é algo que tem que estar na cabeça das pessoas, porque... E assim, eu não faço apologia que eu não gosto do mundo corporativo, sabe, Liz? O mundo corporativo me deu muitas coisas, né? Me deu patrimônio, me deu dinheiro, me deu competência. Só que chega um momento que acaba, tem prazo de validade. Nem que seja aos 60 anos, quando você se aposenta, mas tem prazo de validade, né? E depois? Hoje a gente tem a questão da longevidade, as pessoas estão morrendo com 100 anos, né? E lúcidas. Tem gente com 80, 90 anos trabalhando. Então, assim, você se aposenta com 60. O que você vai fazer nos próximos 20 anos da sua vida? É verdade. E o bom é pensar nisso agora. Ô, Cíntia, agora, por isso que eu falo de projeto patrocinador, né? Usa a empresa como projeto patrocinador. Deixa eu fazer uma pergunta. Tu falou dessa sessão de raio-x, né? Uma sessão estratégica de raio-x. Hoje você está com a tua agenda aberta para essa sessão? É uma sessão gratuita? Tem algum valor? Como é que funciona? Para se alguém aqui se interessar em fazer essa análise, essa avaliação contigo.
A sessão é gratuita, né? Eu tenho um link na bio do meu Instagram, você preenche um formulário, então eu faço algumas questões para ver se você está no momento de fazer uma mentoria ou não, e aí eu agendo, né? Eu agendo essa sessão com a pessoa. Então tem um link na minha bio com um formulário, ela responde algumas questões, e aí a gente agenda, né? Se ela estiver dentro do perfil para mentoria. E aí a gente agenda a E sessão e eu faço a sessão, sim, gratuita. E aí, se a pessoa quiser, né, continuar, ela dá continuidade ao processo, mas eu garanto que essa já é uma sessão, né, que já dá uma só a clareada aí no que sessão você já vale a precisa pena. fazer. É, Já Se vale a alguém, se alguém tá pena, aí já na vale a dúvida, pena. né? Se tá no momento ou se tá decidido, mas não sabe muito bem por onde ir, essa sessão é para essas pessoas, para conhecer, Sim, né? essa sessão é para essas Legal, Cintia. pessoas. Eu gosto muito dessa tua visão, né, do não queime a ponte, porque eu acho que ela traz um senso racional, sabe? Traz para uma realidade mesmo, para a pessoa olhar por outra perspectiva em vez de sair a moda louco, e principalmente para não deixar chegar no ponto que Deus me livre, não quero mais nem saber. E agora eu queria te convidar aí para fazer um fechamento, assim, né? O que você deixa de mensagem, que já falou muito forte essa questão de que todo mundo precisa olhar para o empreendedorismo, mas para essas pessoas que talvez hoje já estão no momento de agonia, né? Nessas pessoas que já estão demitidas ou que já tentaram empreender, mas a coisa não está fluindo, não está andando. Ou para quem está pensando, mas está aí travado pelo medo, como é que você fala? Olhando para o menos e não Por para o o mais. menos. Então, eu queria saber assim, o que tu tem para dizer aí como uma mensagem final ou uma orientação de primeiros passos, né? Para uma coisa prática, assim, para esse povo que está em alguma dessas situações. Ou está demitido aí, não sabe muito bem para onde ir, o que fazer, não está conseguindo recolocação, ou está ali insatisfeito, ou quem sabe tentou empreender, mas não está conseguindo fazer de fato a virada de chave, não está conseguindo de fato fazer a transição. O que tu fala aí para esse povo? Tem que ver as possibilidades, né? Por exemplo, quem está demitido, às vezes não dá para empreender, ou às vezes tem alguém que possa investir nesse seu sonho. Às vezes a gente tem vergonha, sabe, Liz? Eu já peguei muita gente assim que não deu certo no empreendedorismo e tem vergonha de voltar para o corporativo. Pô, às vezes voltar para o corporativo é a melhor coisa que você tem que fazer. Então, vai procurar emprego, sim, né? Porque as competências que você desenvolveu, eu não acredito em fracasso, né? Eu acredito em aprendizado. Você não fracassou. Você aprendeu que você não estava preparado. Então, alguma coisa você precisa desenvolver para ficar pronto para empreender, né? Quem está demitido precisa buscar uma saída. Tem que ter uma saída. Você tem que pensar e conversar com as pessoas, né? Às vezes ajuda a ter essa saída. É não se conformar com essa posição que você está. Tem pessoas que desistem, né? Que ficam doentes, mas tem que encontrar força para poder sair dessa situação. E quem está aí nesse, né? Não sei, não queria, marca uma sessão Não, estratégica aí que a perfeito. gente conversa. E às vezes também, né, se a pessoa está demitida e tá aí, né, inconformada, muitas vezes dá um passo para algo que, não seja lá o seu emprego dos sonhos, mas para voltar para o jogo, né, para voltar para o Sim, mercado, para pelo menos ter um respiro para sair da agonia, para conseguir pensar com clareza, para pegar o impulso, né? Eu acho que isso é importante também. tem que analisar, o raio-x, né? O que está acontecendo com você e abrir possibilidades, porque tem possibilidades, né? O mundo Muitas. digital também tem possibilidades. Tem pessoas que te ensinam, né, a vender produtos na internet, a ser afiliados. Então, assim, que isso é uma questão, né? As pessoas estão desconectadas do mundo digital. Tem gente com muita resistência, né, em relação ao mundo digital, mas tem muita oportunidade. Até ficar esperto, que tem, né, os gatunos. Então, conversar com quem já está nesse mundo também, que pode estar te dando alguma orientação. Não cai, né, na besteira de achar que é fácil,
que é simples, que Não, vai ficar não do dia para a milionário, não noite, vai. né? Não, não é do dia para Não do dia para noite. Você pode ficar milionário, sim. Eu conheço gente que ficou milionária no mundo digital, mas investiu bastante para que, né, tanto dinheiro quanto tempo, quanto comprometimento, né? É assim que Não, funciona. Não tem mágica, né? Não tem almoço gratuito, não tem mágica. Não, né? Não tem. A gente tem que trabalhar, arregaçar as mangas e trabalhar. E quem está em processo de decidir para o empreendedorismo, dá trabalho. principalmente, porque dá É trabalho. gostoso, mas dá trabalho. Quem entra nessa ilusão, quem Dá entra na ilusão de que é só trabalho. gostosinho, não é. É bom, mas tu trabalha Não, muito mais no início Sim, até a roda girar. do que no corpo. Depois que vira É. também, porque vira, mas daí tem o desafio do crescimento, e daí tem o desafio da expansão, e daí tem o desafio do reposicionamento. E assim, Você quer olhar para o mais, né? Quando é olhar para o mais, é olhar para o crescimento. É isso que eu falo, é tomar a decisão de crescer. Se você vai entrar no empreendedorismo, o que você quer? Você quer crescer, você quer ajudar mais pessoas, né? Você quer prosperar. Quem entra no empreendedorismo é isso. Agora, até chegar lá, tem um trabalho. E assim, o motivo de empreender, né? De novo, eu acho que empreendedorismo não é mais sobre mim, é sobre o outro. É o serviço que eu ofereço ao outro. E com o objetivo do meu serviço agregar valor e transformar a vida do outro, seja em qualquer serviço que você fizer, né? Não é só no meu serviço, no seu serviço, pode qualquer serviço. Você tem esse olhar, já é um primeiro passo para você é dar certo no daí que empreender. vem a prosperidade. Porque enquanto Sim. você olha, e assim, é muito comum isso no mercado, né? As pessoas olham só, eu quero faturar mais, quero faturar mais. Se você não se preocupa em ter uma puta entrega, né? Gerar resultado para aquela pessoa que está confiando em você, gerar um resultado verdadeiro na vida de uma pessoa, você não vai prosperar, porque tu pode até vender a primeira vez, mas tu não vai gerar resultado e dificilmente você vai conseguir se manter no mercado. Quem cresce, quem prospera, além de destravar e desatar os nós, né, trazer para a consciência o que está emperrando, é realmente quem se preocupa em sempre prestar o melhor, né? E de sempre prestar o melhor, porque é isso que traz retorno. E daí eu vou trazer uma analogia com a questão do marketing digital, que quem me acompanha aqui já deve estar cansado, eu sou muito chata e repito isso mesmo, porque tem que entrar na cabeça que tudo é olhando para o mercado e para o cliente. Então, assim, você vai comunicar para o cliente. Você vai ter sucesso no momento que você gerar resultado lá para o cliente, que aquilo fizer sentido. Né? Então, acho que isso que você fala é a pura verdade. Né? Quando você vai empreender, você tem que pensar primeiro qual é a melhor... Daí, para juntar com o teu pilar do autoconhecimento, mas qual é a grande transformação, a grande ajuda que eu realmente consigo dar para as pessoas? Porque isso me dá prazer em fazer, gera resultado para a pessoa e gera prosperidade para mim, né? Tem gente que vai para o empreendedorismo olhando só o bolso do cliente, né? Quanto que ele vai me pagar, tal. Se você olha o dinheiro, né? Não vem. O dinheiro para você não vem. Por quê? Porque ele percebe que você só está de olho no dinheiro dele, né? Que você não quer ajudar ele verdadeiramente. Então, é isso. É sobre o outro, não é mais sobre você. Faz um trabalho... E, Cíntia, vamos reforçar aqui, né, o convite. Para quem está aí, né, nessas situações, a Cíntia está com a agenda aberta aí para essas avaliações, né? Para essa sessão de raio-x, essa sessão estratégica. Então, entrem lá no link da bio dela, acompanhem a Cíntia, ela tem um conteúdo sensacional sobre todo esse processo. Né? Ela não é uma teórica sobre o assunto, ela vivenciou este assunto na pele, ela trabalha há alguns anos com isso, e eu acho que tu trouxe alguns aspectos muito importantes, assim, de coisas muito racionais e palpáveis, do tipo, meu amigo, tu quer empreender? Quer fazer esse processo? Primeira coisa, vá lá organizar tuas finanças, porque tu não vai sair no primeiro mês ganhando rios de dinheiro.
tem um mínimo para manter os seus boletos. Organize seu tempo e sua agenda, Sim. porque você vai precisar de tempo, porque você está construindo um projeto novo. Então, isso do racional que tu trouxe, que tu trabalha no teu método, é muito legal. E o outro aspecto que eu achei sensacional é justamente este novo olhar de forma sistêmica no mais importante, que é o nosso emocional. Porque muita gente pode estar aqui, né, travado, sem ter o resultado que deseja, sem estar conseguindo levar o seu projeto para o mundo, justamente por esses nós, que essa tua visão, esse teu trabalho, né, pautado nessa questão sistêmica, resolve. E eu posso te garantir que, pelas próprias mentorias que eu dou, né, boa parte das questões não está no técnico, ela está no emocional. Não tá. Ela tá no emocional. É o que eu venho vivenciando. E aconteceu comigo, né? Eu também, né? Eu fui só cliente, eu também não estava preparada, né, Li? Quantas brigas tivemos aí? Porque eu não estava preparada. Hoje eu já me sinto mais preparada para o mundo digital, né? E era tudo inconsciente, era medo, né, medo de julgamento, de gravar vídeo, de não sei. E a Elis me dando mó, né? Mas não. Também eu vou ter que. Na minha cabeça, né? Eu vou ter que aprender vídeo. a fazer esse processo sistêmico aí também, né? Porque... Vai ter que liberar seus clientes aí, porque eu sou prova viva disso, né? No marketing digital. Quando aparecer alguém travado aqui, eu passo para ti. Passa para mim. Quando alguém quiser do marketing digital, passa para você, porque, né, dessas ferramentas... Tu trata do emocional, eu trato da estratégia e tá tudo certo. A gente forma uma bela dupla dessa forma e tudo funciona bem. Funciona. Né? Mas, Cíntia, muito obrigada por ter aceitado o convite, por vir falar sobre esse assunto aí, obrigada, que é tão importante. Quem sabe a gente marca algum outro para continuar falando sobre isso. Posso falar da sistêmica. Então, quem sabe a gente marca um próximo para a gente aprofundar nesse assunto aí, que eu acho que é tão importante. Sabe que eu sou fãzoca de carteirinha do teu trabalho, né? Adorei aí os anos que a gente teve de parceria. Foi muito bom. É bom olhar o teu posicionamento e ver que ainda tem muito resquício lá do que a gente trabalhou, começou essa construção. Tem. É uma construção, né? Por isso que não dá para queimar a ponte. Tudo soma, né? Tudo ajuda. Fico muito feliz. Fico muito feliz que tu destravou, tá mais solta, agora vindo pro digital de verdade. E tem muita gente aí precisando desse teu conhecimento e principalmente dessa forma diferenciada e super consciente que você trabalha. Então, só te desejo todo sucesso e foi muito bom te ter aqui. Obrigada, viu? Obrigada, viu, Lê? Agradeço a todos aí pela participação. E quem quiser, né, marcar a sessão estratégica, tá o link lá na bio. Então, é só ligar que então, a gente tá bom. marca. Meu povo que está aqui, não temos perguntas, né? Ninguém perguntou. Obrigada. Não tem. Eu estava vendo aqui, acho que não tem. Tem parabéns. Acho que sim. A Denise falou que foi excelente. Ó, beijo, Cíntia. Beijo, minha gente. Até mais. Tchau. Beijo, obrigada, viu?